tecido hematocitopoético ou tecido hemocitopoético. Tanto faz. Pessoal, esse é o tema dessa nossa aula. E aí, gente, aula rápida, mas extremamente importante. Então, atenção comigo, direto ao assunto. Bora lá, olha para cá. Nós estamos falando de mais um tecido conjuntivo especial, ou especializado. Ei, mas especializado em quê? Olha para a função aqui. Especializado na produção de células sanguíneas. E aí os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas, todos os elementos figurados do sangue que circulam aqui nos nossos vasos, eles são produzidos pelo tecido hematocitopoético. Beleza? É como se fosse uma fábrica de células sanguíneas. Essa fábrica a gente encontra onde? Olha só. No interior dos ossos. Lá na parte interna dos ossos, nós iremos encontrar o tecido hematocitopoético. Esse tecido a gente encontra justamente em regiões lá dentro do osso, cheio de microcavidades, certo? Essas regiões, elas vão apresentar um aspecto esponjoso e por isso essas regiões são chamadas, elas formam uma parte do osso chamada de osso esponjoso. Então, qual é a parte do osso interna onde nós encontraremos o tecido hematocitopoético? Justamente na região chamada osso esponjoso, cheia de microcavidades. Deu para entender isso, pessoal? E aí, gente, nessas regiões do osso esponjoso, nós iremos encontrar o tecido hematocitopoético constituindo, formando, atenção no que eu vou dizer, formando o que nós chamamos de medula óssea vermelha, certo? Então, repetindo, o tecido hematocitopoético, ele forma, ele constitui o que nós chamamos de medula óssea vermelha, lá dentro dos ossos, lá nas microcavidades presentes no chamado osso esponjoso. Perfeito? Entendido isso, mas quais são os ossos que possuem produção de células sanguíneas? Capacidade de produzir células sanguíneas? Quais são os ossos que nós iremos encontrar, onde nós iremos encontrar o tecido hematocitopoético? Bora ver agora? Nos adultos, olha para cá, nós iremos encontrar medula óssea vermelha nos ossos pélvicos, nós iremos encontrar no osso externo, não tem um X, é com S mesmo, esse osso aqui do meio, na clavícula, aqui, e também nas costelas. Afonso, tu tá querendo me dizer que as minhas costelas produzem minhas células sanguíneas? É isso, meu chapa, é justamente isso. Minha clavícula também, vai nesse pensamento. É por aí mesmo, certo? E aí, nas crianças, olha para cá, a maioria dos ossos nas crianças tem medula óssea vermelha com potencial para produzir célula sanguínea. Está lá a presença do tecido hematocitopoético, porque elas estão em crescimento, precisam de muita célula sanguínea pela demanda do próprio crescimento. Perfeito? Então olha para cá. Coloquei uma atenção aqui pelo seguinte, a produção de células sanguíneas no embrião já não ocorre nos ossos, na medula óssea vermelha, e sim no fígado e no baço, se concentra nesses dois órgãos. Beleza? Não podemos esquecer isso, isso é extremamente importante. Vamos avançar aqui. Então, olha só, pessoal, nós temos o osso aqui, nós temos a cartilagem na extremidade do osso, a extremidade do osso, não esquece, ela é chamada de epífise, certo? Nós temos, olha mais para cá, na região da diáfase, que é essa região mais mediana do osso, nós temos essa região aqui sem cavidade, é o osso compacto, é o tecido ósseo ali preenchendo. Mas temos aqui, olha só, microcavidades, esses espaçozinhos. Essas microcavidades, elas vão justamente formar a parte do osso chamada osso esponjoso, porque dá esse aspecto esponjoso ao osso. E é justamente nesse osso esponjoso, como a gente falou, que a gente vai encontrar a medula óssea vermelha, que consiste justamente no tecido hematocitopoético, onde vai ocorrer a produção das células sanguíneas. Nós temos também aqui, gente,
a cavidade medular aqui de vermelho, cavidade mais interna da medula óssea. A medula óssea amarela, essa que está de preto aqui, certo? A medula óssea amarela não é uma medula especializada em produzir células sanguíneas. Ela é especializada em reserva de lipídios, que corresponde justamente à segunda fonte de energia. É o famoso tutano lá no osso da galinha, certo? Que muita gente gosta. E aí o que é que acontece? Nós temos também aqui a camada mais externa, chamada de periósteo. Quem não lembra, assiste lá a aula de tecido ósseo. Perfeito, gente? Então o foco todinho está aqui, ó, no osso esponjoso. Falou em medula óssea vermelha, se localiza na região aqui do osso esponjoso. Então bora lá, pessoal, composição. Nós sabemos a essa altura, gente, que os tecidos eles são constituídos de células e o espaço entre essas células nós chamamos de matriz extracelular. E aí, pessoal, no caso do tecido hematocitopoético, que forma a medula óssea vermelha, se eu tirar uma amostrazinha aqui e levar para o laboratório, eu vou encontrar uma matriz bastante rica em fibras reticulares. Essas fibras reticulares são fibras bem fininhas, gente, e bem ramificadas, que formam um emaranhado, formam uma rede por toda a matriz extracelular. Beleza? Já se eu tirar um pedacinho de novo lá, uma amostra, e olhar no microscópio, no laboratório, eu vou perceber também que existem células. Mas que tipos de células? Células tronco-medulares. Medular lembra medula. Essas células tronco-medulares, muita atenção a partir de agora, elas são classificadas em duas linhagens. Isso cai muito em prova, gente. Existem as células tronco-medulares da linhagem chamada mieloide, dá o zoom aí, e existem células tronco medulares da linhagem linfóide. Vamos diferenciá-las agora. Olha para cá. As células da linhagem mieloide, elas vão produzir células como, por exemplo, todos esses glóbulos brancos, no caso monócito, neutrófilo, eosinófilo e basófilo, vão produzir também glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e também as plaquetas aqui. Todos esses elementos, esses glóbulos brancos com os glóbulos vermelhos e as plaquetas, eles são produzidos aqui, mas eles caem dentro da circulação sanguínea de microvasos aqui, chamados capilares sanguíneos, e vão para a circulação sanguínea, certo? Então a linhagem mieloide ela tem essa característica, produzir as células que vão ficar na medula e depois ir para o sangue. Já a linhagem linfóide, olha aqui a célula-tronco da linhagem linfóide, ela vai se diferenciar, ela vai originar lembra logo, o linfócito B e o linfócito T. Então é simples, gente. Linhagem linfóide só produz linfócito. Que tipo de linfócito? O B e o T. E a linhagem mieloide vai produzir o restante. Todos os glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. A diferença é essa. Atenção que a linhagem linfóide vai produzir o linfócito B. Esse linfócito B ele tende a permanecer na medula para depois seguir o seu rumo, certo? No sangue. O linfócito T, ele é um linfócito que vai terminar sua maturação, sua formação, justamente num órgão aqui chamado de timo, abaixo do osso externo. Então, atenção, o linfócito T ele não termina sua formação, sua maturação aqui na medula. Ele sai da medula e termina de se desenvolver aonde? Justamente nesse órgão chamado de timo. Então é importante também dizer, pessoal, que existe o tecido linfóide. É um tecido que está presente nos linfonodos, que são os nódulos linfáticos, né, que o pessoal conhece como ínguas, né, nas axilas e distribuído em outras partes do corpo também, nas pernas. Na boca também existem as tonsilas, existe também o baço, na parede do intestino, na parede de órgãos das vias respiratórias. Todas essas regiões possuem o chamado tecido linfóide, que é um tecido que está associado à linfa, ao sistema linfático. Esse tecido linfóide
ele é rico, ele é concentrado justamente em glóbulos brancos. Eles têm uma alta concentração de linfócitos presente neles, certo? Inclusive, quando eles aumentam de tamanho, é sinal de que existe agente invasor, está havendo uma maior proliferação de glóbulos brancos, justamente para defender o organismo desses agentes. E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte, pessoal, as células-tronco medulares da linhagem mieloide, olha ela aqui, e as células-tronco da linhagem linfóide, essas células-tronco, elas são originadas a partir dessa célula-tronco aqui embrionária. A partir de células-tronco lá do embrião, lá do blastocisto. Olha o blastocisto aí na tela. Então, o que é que acontece? Células-tronco embrionárias são células que nós chamamos totipotentes. Atenção, células totipotentes, elas são capazes de se diferenciar, de se transformar em células de diferentes órgãos. Coração, fígado, pulmão, vários órgãos do corpo. Por isso que ela é totipotente, T de toda poderosa. Perfeito? Já as células mieloide, células-tronco mieloide e linfóide, que nós encontramos na medula óssea vermelha, elas são multipotentes ou pluripotentes. É diferente. Multi ou pluripotentes são células que conseguem aí se diferenciar, se transformar em diferentes células, mas diferentes células de um tecido específico, que é o tecido o quê, gente? Tecido sanguíneo. Deu para entender, gente? Totipotentes pode gerar células de diferentes tecidos. Está presente aonde? No embrião. Células multi ou pluripotentes está presente aonde, nesse caso? Na medula óssea vermelha. Produzindo o quê? Diferentes tipos de células, mas somente de um tecido, o tecido sanguíneo. Perfeito? Deu para entender isso? Extremamente importante essa informação. E aqui, gente, a gente finaliza. Um abraço a todos e até o próximo tecido, que é justamente o tecido sanguíneo. Um abraço a todos.